O soro glicosado é bastante utilizado para reposição calórica e também para combater casos de desidratação. Isso acontece porque ele apresenta a mesma concentração em mol por litro dos nossos fluidos corporais. Mas você sabe o que quer dizer a concentração em mol por litro e como é que se faz o cálculo dessa concentração? A concentração em quantidade de matéria, ou também chamada de concentração em mol por litro, antigamente ainda chamada de concentração molar, nada mais é que a relação entre a quantidade de matéria, ou seja, o número de mols que nós temos aqui de um determinado soluto, por litro, obrigatoriamente, de uma dada solução. Se a gente então quer saber a concentração em mol por litro, nós podemos calcular através da seguinte fórmula. A concentração em mol por litro em quantidade de matéria é dado por esse M com uma perninha um pouco maior. E nós sabemos que o número de mols ele é expresso pela letra N. Então, nós vamos ter N, o número de mols do nosso soluto, dividido aqui pelo volume, obrigatoriamente dado em litros, da nossa solução. Lembrando que a solução é uma mistura homogênea de soluto mais solvente. Nós podemos reescrever essa mesma equação de uma outra maneira. Basta que a gente se lembre que o número de mols, a quantidade de matéria, é a relação entre a massa do nosso soluto, dividido então pela massa molar também desse nosso soluto. E para a gente calcular a massa molar do composto, basta que a gente tenha a sua fórmula molecular. Sendo assim, então, a concentração em mol por litro, a concentração em quantidade de matéria, pode ser expressa da seguinte maneira. Nós vamos ter a massa do nosso soluto, dividido aqui pela massa molar do nosso soluto também, vezes o volume, então, em litros da nossa solução. Ô Igor, mas como é que eu vou usar, ou quando é que eu vou usar uma equação ou a outra? Vai depender muito dos dados do exercício. Se o exercício já te der o número de mols do soluto, então é mais fácil a gente jogar aqui direto a relação do número de mols pelo volume. Caso o exercício te dê a massa do soluto, então fica mais tranquilo trabalhar com essa equação. Massa do soluto dividido pela sua massa molar nos dá o número de mol, a quantidade de matéria, vezes então o volume, obrigatoriamente dado em litro. Uma observação aqui importante. O volume ele pode ser dado aí em várias outras unidades que não seja litro. Então é importante que você saiba fazer a conversão. Se nós tivermos, por exemplo, 1 litro de uma dada solução qualquer, nós vamos ter um total aqui de 1000 ml. E aí é válido saber que o ml também pode ser escrito como sendo centímetro cúbico. 1 ml, 1 centímetro cúbico é igual. Se a gente tiver, por exemplo, 1 metro cúbico, então equivale a dizer que nós temos um total de 1000 litros. E o litro também pode ser expresso em decímetro cúbico. São os casos clássicos de aparecer de conversão de unidades que você vai precisar utilizar nos exercícios que falam sobre a concentração em quantidade de matéria em mol por litro. Bom, agora você já sabe o que é, qual é a fórmula então que você vai utilizar, as duas maneiras de utilizar. Vamos ver como é que se calcula então a concentração em mol por litro. Bora lá. Aqui nós temos um exemplo onde, em uma emergência, um técnico de um hospital ele preparou soro glicosado e ele então dissolveu 108 gramas de glicose em água suficiente para preparar 2 litros dessa solução. E ele quer saber de você qual é a concentração em quantidade de matéria em mol por litro de glicose no soro obtido. Bom, então aqui ele adicionou um total de 108 gramas do nosso soluto. E a glicose ela tem fórmula C6H12O6. Se nós sabemos a fórmula molecular do composto, consequentemente nós sabemos também calcular a sua massa molar. Aqui então ele adicionou esses 108 gramas de glicose e completou com um total de 2 litros de água destilada. Sabendo então que o volume final, aqui ó, ainda bem, já colocou em litros, a gente não precisa fazer nenhum tipo de conversão. Então tá aqui. Essa mistura é conhecida como soro glicosado. Bom, como é que a gente vai calcular, então, a concentração em mol por litro? A gente pode utilizar a equação. A concentração em mol por litro é dada aí pelo número de mols dividido pelo volume em litros. Só que como os dados aqui estão sendo em massa, eu acho que é mais fácil a gente utilizar, então, a massa dividido pela massa molar vezes o volume, obrigatoriamente sempre dado em litros. Vale sempre lembrar, beleza? Para que a gente, então, calcule aqui, já que a gente sabe a massa, só falta calcular a massa molar. Então, faz assim.
Ou aqui no canto, ó, se a gente sabe, então, que a fórmula é C6H12O6, e se você não sabe calcular as massas molares, eu vou deixar aqui a aula que eu comentei sobre esse assunto no link da descrição desse vídeo, beleza? Bom, aqui a gente tem, então, a fórmula molecular. Nós sabemos que a glicose tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Então, com o auxílio da tabela periódica, a gente vai lá e verifica quais são as massas de cada um desses elementos químicos. O carbono, por exemplo, vale 12. E são um total aqui de 6 átomos de carbono. O hidrogênio equivale a 1. E aí, então, a gente vai multiplicar pela quantidade dele, 12. Enquanto o oxigênio aqui, nós temos uma massa 16 vezes a sua quantidade, que é equivalente a 6. Beleza? Bom, para a gente não perder muito tempo, eu já fiz as contas aqui, nós vamos ter um total de 180 gramas, como é massa molar, para cada mol do nosso composto. Então, essa é a massa molar da nossa glicose. Lembrando que a gente pode escrever da seguinte forma, né? 180 aí, gramas por mol. Então, mol a menos 1. Belezinha? Então, bora lá. Vamos substituir na nossa equação. Ó. A massa molar, aqui nós já calculamos. A massa do nosso soluto, ou seja, da glicose, são 108 gramas. Dividido, então, por 180 gramas por mol, vezes o volume dado, aí é 2 litros. Belezinha? Bom, fazendo essa conta, nós vamos ter que 108 dividido por 180, que vai ser justamente o nosso número de mols, equivale aqui a um total de 0,6, beleza? Então, aqui está dando 0,6 mol, dividido, então, pelos 2 litros da nossa solução. Consequentemente, nós vamos ter, então, que a concentração em mol por litro vai ser exatamente aqui 0,3 mols por litro. Então, essa é a concentração que nós temos desse soro glicosado preparado aqui por esse técnico de hospital. Belezinha? Quando nós falamos, então, do soro glicosado utilizado nos hospitais e que apresentam a mesma concentração dos nossos fluidos corporais, ou seja, traduzindo em outras palavras, ele tem a mesma pressão osmótica dos nossos fluidos. Ele tem, então, essa concentração equivalente a 0,30 mols de glicose para cada 1 litro da solução. A interpretação é super simples. A cada 1 litro que você estiver ingerindo aí desse soro glicosado, você vai ter o equivalente a 0,30 mols de glicose sendo introduzido no seu organismo, né? E aí a gente pode pensar nessas relações quando você vai aí, então, pegar esses exemplos das concentrações de mol por litro. Agora, se você não gosta de utilizar a fórmula, também dá para resolver esse exercício por regra de 3. Bora dar uma olhadinha como é que a gente faz por regra de 3. Se você quiser fazer, então, por regra de 3, a primeira coisa é a gente calcular aqui qual é o número de mols que você vai ter aí da glicose, né? Então, a gente sabe que a cada 1 mol de glicose, C6H12O6, você tem uma massa molar equivalente a 180 gramas. Se, então, o técnico utilizou 108 gramas, nós vamos calcular aqui o número de mols da nossa glicose, beleza? Então, por uma regra de 3, o número de mols da glicose vai ser equivalente a, ali, 108 vezes 1, tudo isso dividido por 180. Você vê que vai dar exatamente essa relaçãozinha aqui. Então, nós vamos ter o equivalente a 0,6 mols da glicose, beleza? Sendo assim, esse 0,6 mols de glicose está contido em 2 litros da nossa solução. Então, são 0,6 mols da glicose, beleza? Que está um total de 2 litros do soro. Como ele quer saber a concentração em mol por litro, então aqui está para 1 litro, a gente vai calcular X, qual vai ser a concentração então que nós temos. Então, X vai ser o equivalente a ali 0,6 vezes 1, tudo isso dividido por 2, que vai dar o equivalente então aos nossos 0,3 mols por litro, que é a concentração do soro glicosado que nós utilizamos nos casos de desidratação ou então quando a gente está com uma deficiência calórica. Belezinha? Algumas aí observações importantes. Dá uma olhada. A concentração em mol por litro ela pode ser expressa por colchetes. Isso facilita muito a nossa vida. Por quê? Muitas vezes, ao invés de a gente colocar assim, ó, então, a concentração em mol por litro da glicose, que é C6H12O6, é muito mais fácil a gente escrever da seguinte forma. A gente vai colocar o colchete e coloca a fórmula molecular do composto lá dentro, ó, C6H12
O6. Então, a concentração, dessa maneira a gente vai interpretar. A concentração do soro glicosado, da glicose, no soro, é equivalente a 0,30 ou 3 mol por litro. Beleza? Vou pegar um outro exemplo. Ó. Se nós tivermos aqui a concentração do H2SO4, que é o ácido sulfúrico, equivalente, por exemplo, a 5 mols por litro, que é a concentração do ácido sulfúrico utilizado nas baterias automotivas. Então, a gente sabe que o colchete está indicando a concentração dada, especificamente na unidade, mol por litro, a quantidade de matéria por litro da solução. Beleza? Em outros exercícios, também pode aparecer uma coisa bem estranha. Muitas vezes os alunos aí acabam confundindo, que é o milimol por litro, né? Esse milha aqui equivale à milésima parte daquilo que você está trabalhando, que a gente pode falar, então, que é 10 a menos 3 de alguma coisa. Então, muitas vezes aparecem exercícios que a gente vai ter que fazer a conversão do mol por litro para milimol por litro. Mas é super tranquilo. Ó, se nós tivermos, então, a concentração em mol por litro e quisermos calcular em milimol, muitas vezes aparece da seguinte maneira, para ficar mais fácil. Ó. O mili é só o mzinho minúsculo. Então, milimol por litro. Basta que a gente faça, então, a divisão aqui por 1.000. Né? Então, a gente vai dividir por 1.000 a concentração em mol por litro, ó, 10 a terceira, 1.000, a gente vai chegar, então, na concentração em milimol por litro. Né? Isso era utilizado, ou ainda é utilizado, na verdade, quando você tem concentrações muito pequenas, concentrações bem pequenas do nosso soluto, então, muitas vezes são expressas em milimol por litro. Beleza? Então, cuidado e atenção nesses exercícios. A concentração em mol por litro, então, é a relação que nós temos da quantidade de matéria, o número de mols do nosso soluto, dividido pelo volume, obrigatoriamente dado em litros, da nossa solução. Mas nesse exemplo que nós fizemos, que é a concentração do soro glicosado, a gente tem um detalhe importante. A glicose, C6H12O6, é uma substância molecular, que quando aí adicionada em água, só se molha. Traduzindo, ela não vai sofrer nem dissociação e muito menos uma ionização. O que significa dizer que a quantidade que você adicionou e então calculou vai ser exatamente igual antes e depois, porque ela não sofre uma dissociação, muito menos uma ionização. Agora, quando nós temos o ácido sulfúrico, que a gente deu aquele outro exemplo, quando ele é adicionado em água, ele vai sofrer uma ionização. E muitas vezes, os exercícios podem perguntar aí para você calcular qual é a concentração dos íons que são gerados. Para isso, então, clica aqui nessa aula que a gente vai falar como é que se calcula a concentração em mol por litro para os íons numa solução. Até lá! Tchau!